Boa tarde, amigos muito queridos da nossa mais querida Casa do Caminho. Aqui estamos para fazermos um estudo juntamente. É o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 24 e os itens são de 8 a 10. É um estudo muito bom, é um estudo assim, muito gostoso, né? E que nós podemos, com tranquilidade, com calma, com atenção, aproveitar bastante esse estudo, guardá-lo dentro da nossa mente e do nosso coração, porque no final desse estudo há uma surpresa. Então, amigos e amigas queridas, nós vamos iniciar o nosso estudo com a prece. A nossa prece rogando a Deus e a Jesus que nós possamos oferecer não apenas a vocês, mas também a nós mesmos as vibrações de sustentação, tudo, enfim, que somos necessitados. Então, a gente vai refletindo, né, sobre a questão da lição. A lição é uma lição muito bonita, é uma lição que cala fundo nos nossos corações. Vamos então estudando, nos inteirando, nos fortalecendo para que a lição também possa ser uma ferramenta de sustentação, de fortalecimento de todos nós, mas também da nossa Casa do Caminho. Bom, então, esse estudo que nós estamos fazendo, ele está no capítulo 24. E os itens são de 8 a 10. E é assim: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O que é colocar a candeia debaixo do alqueire? É pegarmos a luz e abafá-la ou escondê-la. Trouxe uma coisa. Essa frase de Jesus é muito importante. Significa o que tem mais valor, o que é mais importante ou mais precioso. Então, a candeia é o quê? É a luz. A candeia é a luz. A gente pega a luz e bota debaixo do colchão. A gente pega a luz e bota debaixo do estrado do colchão. Não. Quando a gente pega a luz, a gente coloca em cima da mesa. Não é? Para quê? Para que todos possam ver a luz. Mesmo aquele que não esteja perto. Todos podem ver a luz. E a luz é para ser vista por todos. E a luz é para iluminar a todos. Então, essa é a verdadeira, como é que eu vou dizer? Essa é a verdadeira interpretação dessa fala de Jesus. Peraí. O médium que tem a mediunidade de cura, que tem a mediunidade de vidência, que tem a mediunidade de audiência, que tem a mediunidades várias, que reencarnou com uma condição imensa de socorrer. Eu gosto muito do exemplo de Eurípides Barçanufo. Que espírito maravilhoso, que homem maravilhoso, que mediunidade maravilhosa, mas tudo usado coerentemente,
conscientemente tudo em favor daqueles que sofrem. Porque foi para isso que Jesus implantou a doutrina espírita na Terra. Foi para isso. Foi para nos socorrer, nos ajustar, nos melhorar, nós que somos os grandes estrupiados da vida. Isso é uma coisa muito importante. A criatura humana, ela não enxerga isso. O evangélico, não estamos falando mal dos nossos irmãos evangélicos. Não somos melhores do que eles, nem que ninguém. Mas o evangélico, ele pega aquela frase e ali ele desconstrói, reconstrói de outra forma, segundo a vontade dele. E não é assim, a gente não pode fazer isso. Essa palavra divina não nos pertence. Essa candeia, ela não é nossa especificamente. Nós não somos donos dela. A luz dela nos ajuda. A luz dessa candeia nos ajuda. E aí, o item 8 diz assim: Jesus enviou seus 12 espíritos. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes, estou trocando as bolas. Então vamos voltar. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes à busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fores, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então, olha só, vamos raciocinar sobre isso. Vamos raciocinar. Me perdi aqui, tá? Quando ele fala para a gente, quando ele fala para os seus apóstolos para irem às ovelhas perdidas da casa de Israel e nos lugares onde forem, preguem que o reino dos céus está próximo. Essa candeia, nós já falamos sobre isso, né? A importância dela é tão grande que ela não pode ficar no chão nem no ladinho, ela tem que estar acima. Ela tem que estar acima. E essas ovelhas perdidas da casa de Israel são exatamente aqueles espíritos que, embora sendo... Está me faltando a palavra. Embora sendo... Deixa eu tirar uma cola aqui. Complicados? Não. Qual é a nacionalidade dos... embora sendo judeus. Então, vamos voltar um pouquinho. Jesus diz aos seus apóstolos para eles não irem ter com os pagãos. Não é que Jesus desdenhasse da conversão deles. Nada disso. Não seria caridoso. Não seria Jesus. É que os judeus, que já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, eles estavam preparados pela lei de Moisés. Os judeus que estavam acompanhando Jesus já estavam preparados para isso, né? E já estavam com toda a condição, já sabiam, já acreditavam, já tinham a certeza plena. Sim, o Messias virá. Sim, através de Deus, Jesus virá. Então, naquela época, foi uma coisa muito intensa, foi uma espécie de clamor. Foi uma espécie de clamor. Todos estavam, nem todos talvez, né? Provavelmente nem todos, né? Mas uma boa parte estavam alvoroçados para verem
ouvirem, segurarem a orla da roupagem de Jesus. Por quê? Porque esse povo judeu que aqui estava era aqueles que acreditaram, que seguiram Jesus, que fizeram a comparação. Esses judeus, esses homens e mulheres fizeram a comparação. Será que esse é o Messias mesmo? Vamos ver. E não é uma coisa errada, não é uma coisa errada nem pecado a gente ver se aquele espírito era Jesus mesmo. E aí o que eles fizeram? Saíram espalhando por todos os cantos o chamado de Deus através de Jesus. A gente vai ver Nicodemos, a gente vai ver a mulher samaritana, a gente vai ver Judas, nós vamos ver o Cirineu, nós vamos ver soldados romanos se modificando, aceitando. A gente vê Pedro que era, sim, Pedro acreditava em Jesus, igual a gente. Nós acreditamos em Jesus, não é? Em Deus. Pedro também acreditava. Mas o que Pedro fazia? Pedro duvidava. Mas isso não abalou Jesus nem um minuto. Isso não abalou a progressão do trabalho, da construção da boa obra que o Divino Mestre veio implantar nesse nosso planeta. Então, já acreditavam no Deus único, esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, estavam preparados a acolherem a palavra. Tem um filme muito interessante, eu esqueci, é o Gladiador. É um filme muito interessante, o Gladiador. Porque no final, o próprio gladiador também se entrega. Eu não lembro se ele morreu, se ele não morreu, mas ele também se entrega. Por quê? Porque ele fazia parte exatamente disso. Ele fazia parte daqueles que acolheram a palavra. E aí o estudo, né, a palavra fala assim, com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que ele disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria ao seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a luz. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. E aí, as palavras também podem aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, ou seja, dos apóstolos, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem se perderem. Sem perderem tempo
com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistam. Por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que só a um que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra deixar tranquilos os outros é dar mostra de indiferença. Chegar-lhes à vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Aí, julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que é melhor é que se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte. E todos os homens são irmãos, mas também os gentios já não são um povo apenas, já não são um povo apenas, são uma opinião, uma opinião que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Me presta aqui um instantinho, só para... Então, nosso Mestre Jesus, nos momentos em que ele se reunia com seus apóstolos para orientar, para ensinar, para explicar, ele fala que não é para os apóstolos irem ao encontro dos gentios, que é o carro-chefe do início dessa leitura, desse estudo, né? Aí espanta a gente, mas como não ir nos gentios? Os gentios são um povo, gente como a gente. Mas o que acontece? Acontece que os gentios, eles têm o modo deles de viver, eles têm a crença deles, eles têm, enfim, tudo que eles já criaram, conquistaram ao longo do tempo também. Aí a gente pode dizer assim, mas eles também são filhos de Deus, eles merecem isso, eles merecem ouvir a palavra da salvação. Vamos falar igual o evangélico, ouvir a palavra da salvação, se sentir ali ligado e preparado àquilo que é trazido para eles. Só que, o que acontece? Acontece que existe uma coisa que se chama maturidade. Os
judeus, eles já estavam maduros. Não eram santos, não eram pessoas especiais. Abraão foi um camarada brabo. Tudo isso. Mas eram criaturas, eram homens e mulheres que obedeciam à lei de Deus, que seguiam, naquela época, os mandamentos. E, consequentemente, isso trazia para eles não apenas a segurança, porque a segurança traz para eles como? Não fiz nada de errado. Não conspurquei a lei do meu pai. Então, eu estou com a minha consciência tranquila. Muitas pessoas não estão preparadas para a doutrina espírita. Isso se explica, na minha opinião, na minha visão, isso se explica porque a doutrina, embora ela não seja uma doutrina rígida, complicada, que peça sacrifícios, peça isso, peça aquilo, ela é uma doutrina cuja ela é uma doutrina cujo objetivo é orientar as pessoas. Orientar. A doutrina espírita e os espíritas não vão pegar uma Bíblia e tacar na cabeça da pessoa. Não vão pegar um Evangelho segundo o Espiritismo e tacar na cabeça da pessoa, para ver se a pessoa consegue abrir a mente e consegue enxergar. Isso não existe. Absolutamente isso não existe. Até tem pessoas que gostariam de fazer isso de novo, mas que, graças a Deus, já não funciona mais. Então, vamos lá. Temos o direito de criticar a religião do outro? Não. Não temos o direito de criticar a religião de ninguém. Até porque não queremos que ninguém diga isso ou aquilo da nossa doutrina. Temos o direito de debochar, temos o direito de achincalhar? Não temos. Isso é uma coisa muito feia, muito horrível e terrível. Essas atitudes, né, que as pessoas fazem, o que ocorre com isso? Ocorre separatividade. Então, vamos raciocinar uma coisa muito interessante, né? 2 povos na mesma raiz. Judeus e o outro eu esqueci o nome, como é? Judeus e muçulmanos. Judeus e muçulmanos. Ambos esses povos, eles foram criados por Deus. Eles foram trazidos aqui para a Terra justamente para utilizarem tudo aquilo que eles foram aprendendo quando eles estavam no mundo espiritual. E aí o que acontece? Aqui na Terra, a gente começa a fazer separação de pele, separação de cor, separação de um monte de coisa. E não é esse o ensinamento de Jesus. Absolutamente não é esse o ensinamento de Jesus. Gentios são aqueles que não são judeus. Gentios não são aqueles que são diferentes da gente, não. Até porque todos nós somos diferentes um do outro. Não existe no nosso organismo, não existe nada que seja absolutamente igual. Ah, mas tem os gêmeos siameses. Pois é, cada um tem o seu rim, cada um tem o seu coração, cada um tem a sua vida própria. Então a gente tem que começar a olhar não vou nem dizer com compaixão, não, com lucidez.
com lucidez, porque é um absurdo a gente achar que a religião do outro, o jeito do outro nosso é muito melhor. Que nós somos os donos da verdade. Nós estamos vendo as pessoas jogando pedras uns nos outros, as pessoas sem olhar, sem pensar se tem uma criança na rua. Não que isso seja justificativa, mas assim, nós estamos fazendo coisas tão terríveis. Nós estamos fazendo coisas tão terríveis que parece mentira, parece loucura. E nós continuamos fazendo. E todos nós temos anjo guardião. Todos nós temos espírito protetor. Todos nós temos amigos espirituais que nos orientam, que nos sustentam, que nos ajudam, que vão norteando o nosso caminhar, para a gente não tropeçar com o nosso pé em pedra. Deus é nosso Pai. Pai amoroso, Pai bondoso, Pai cuidadoso. Para isso Ele mandou Jesus, o seu enviado, para que Jesus pudesse ir mostrando para o homem, para nós criaturas humanas, olha só, não faça isso. Não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E nós fazemos. Entre outras tantas coisas. São situações, sim, muito, muito graves. A gente está vendo agora a questão da pandemia e a gente tem que parar para pensar, ou melhor, a gente tem que parar para observar uma coisa muito importante. Vamos dizer assim, essa semana a pandemia diminuíram tantos casos. Aí nós, criaturas humanas, vamos lá e aumentamos tudo, de uma maneira pior ainda. É assim que nós agimos. É assim que nós agimos. Não pensamos nem em nós mesmos. Quando um homem sai da sua casa e vai para um bar beber, se juntar com um monte de gente, com um vírus passando por aí, sem se preocupar que tem um filhinho, que tem uma filhinha, que tem... Isso mostra como nós estamos e como nós somos. Infelizmente. Infelizmente. Então, meus amigos queridos, meus amados guardados no meu coração, estamos encerrando o nosso estudo. Foi quase uma grande ladainha, mas estamos felizes porque estamos conseguindo nos comunicarmos com vocês. Vamos receber, temos a certeza, vamos receber esse carinho, tudo de bom que vocês têm para dar. E para nós encerrarmos o nosso estudo, né, da tarde de hoje, nós vamos pegar aqui o Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna, lição 162. Lição 162. Meu óculos está uma droga. Mas me esperem só um minutinho, que eu me perdi aqui com o meu óculos. Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam de destacar-nos a importância delas,
como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irreparável, irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim, em desequilíbrio. E quase sempre, observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova, que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina o remédio e surge. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível. De todo o trabalho, a luta é suposta invencível. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com o absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não perca o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Jesus, nosso divino mestre, nosso divino amigo. Doutor Erma, doutor Bezerra, doutor Oswaldo Cruz, toda a pleiade de espíritos que trabalham, sustentam e socorrem na nossa casa do caminho. Queremos agradecer por essa oportunidade desse estudo. Queremos rogar o vosso amparo, a vossa misericórdia, a vossa bondade. Senhor, toma conta de nós, toma conta de todos nós, Senhor, e ajuda-nos para que nós possamos melhorar cada vez mais, mergulhados e mergulhadas no Teu Evangelho Santo, que nos direciona, que nos pacifica e que nos faz feliz. Graças a Deus.